Você já se perguntou por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas e levadas a sério, enquanto outras lutam para serem ouvidas? A resposta não está apenas na forma como falam, mas na credibilidade que transmitem. No mundo racionalista, credibilidade não é uma questão de carisma ou popularidade, mas de coerência, argumentação sólida e comprometimento com a verdade. Se sua palavra não tem peso, suas ideias perdem impacto, não importa o quão inteligentes sejam. Isso acontece porque a credibilidade é a base da influência e do respeito. Se as pessoas não confiam no que você diz, elas simplesmente ignoram você. E o pior, muitas vezes, você pode estar destruindo sua própria credibilidade sem perceber. Neste vídeo, vamos explorar os 6 erros mais perigosos que minam sua credibilidade e impedem que sua voz seja ouvida. Erros que, uma vez corrigidos, podem transformar completamente a forma como as pessoas enxergam você. Fique comigo até o final, porque não só vamos identificar esses erros, mas também aprender como evitá-los, garantindo que sua palavra tenha o impacto que merece. Se existe algo que destrói a credibilidade de uma pessoa de forma quase instantânea, são as contradições e o uso de falácias lógicas. No racionalismo, a coerência é um princípio fundamental. Se suas palavras se contradizem ou se seus argumentos não resistem à lógica, você será rapidamente desacreditado. Muitas vezes, as contradições não são intencionais. Elas surgem porque as pessoas falam sem antes estruturar bem o pensamento. Hoje, com tanta informação circulando, é fácil alguém defender um ponto de vista em um momento, pouco depois, sustentar o oposto sem perceber. Isso mostra descuido com a própria argumentação. E se você não se preocupa com a coerência do que diz, por que alguém deveria levar suas palavras a sério? Outro erro grave é recorrer a falácias para tentar vencer discussões. Algumas das mais comuns incluem: falácia do espantalho, distorcer o argumento do outro para torná-lo mais fácil de refutar. Apelo à autoridade sem fundamento, usar uma figura de prestígio como prova, mesmo sem evidências concretas. Petição de princípio, assumir como verdade aquilo que se está tentando provar, sem demonstrar nada. A solução racionalista é simples: antes de falar, questione suas próprias ideias. Pergunte-se se há alguma contradição e se seus argumentos são realmente sólidos. Se você deseja que sua palavra tenha peso, a coerência precisa ser inegociável. Nada enfraquece mais um argumento do que a falta de provas. No racionalismo, toda afirmação precisa ser sustentada por evidências ou por um raciocínio lógico bem estruturado. Simplesmente dizer "é assim porque eu sei" ou "todo mundo pensa desse jeito" não tem valor algum. O problema é que muitas pessoas fazem afirmações sem se preocupar em verificar sua veracidade. Isso ocorre por diversos motivos: preguiça de pesquisar, viés de confirmação ou simplesmente porque ouviram algo tantas vezes que assumiram como verdade. Mas a credibilidade não se constrói em cima de suposições. Veja alguns exemplos de afirmações frágeis. Isso é verdade porque todo mundo sabe. Falácia do apelo à popularidade. Algo não se torna verdadeiro apenas porque muitas pessoas acreditam. Eu sei que é assim porque eu sinto que é verdade. Substituir lógica por intuição não é suficiente para convencer alguém que pensa racionalmente. Aconteceu comigo, então sempre acontece. Generalizar uma experiência pessoal não é um argumento válido. A solução racionalista: sempre se pergunte: qual a base do que estou dizendo? Se você não puder apresentar uma fonte confiável, um estudo relevante ou uma linha de raciocínio lógica, talvez seja melhor reconsiderar sua posição antes de afirmá-la com convicção. A credibilidade está diretamente ligada à precisão das suas palavras. Se você se torna conhecido como alguém que fala sem embasamento, logo ninguém levará suas opiniões a sério. A emoção tem um papel importante na comunicação humana, mas quando ela se torna o substituto da razão, a credibilidade vai por água abaixo. No racionalismo, os argumentos devem ser avaliados pelo seu mérito lógico, não pelo nível de indignação ou entusiasmo com que são apresentados. Um erro comum é acreditar que ficar exaltado durante uma discussão torna a posição mais forte. Na verdade, o efeito é o oposto. Quando alguém reage com agressividade, ofensas ou dramatização excessiva, passa a impressão de estar mais preocupado em vencer a discussão do que em buscar a verdade. E isso enfraquece sua credibilidade. Considere estas situações: ataques pessoais em vez de argumentação. Quando alguém critica a pessoa e não suas ideias, está fugindo do debate racional. Uso de vitimização para desqualificar argumentos contrários. Se alguém rejeita um ponto válido apenas porque se sentiu ofendido, está apelando para a emoção em vez de contra-argumentar com lógica. Descontrole emocional ao ser confrontado. Se sua reação a uma crítica é raiva ou frustração em vez de uma resposta fundamentada, sua credibilidade sofre. A solução racionalista: autodomínio e foco na lógica. É natural sentir emoções, mas é essencial que elas não ofusquem o raciocínio. O ideal é sempre responder com argumentos claros e bem estruturados, independentemente do tom emocional da discussão.
Se você deseja ser levado a sério, precisa demonstrar que seus argumentos não dependem do seu estado emocional, mas sim da solidez das suas ideias. Errar é inevitável, mas negar o erro é fatal para a credibilidade. No racionalismo, a busca pela verdade é mais importante do que proteger o ego. Quem se recusa a admitir um erro, mesmo diante de evidências claras, mostra desonestidade intelectual e perde rapidamente a confiança dos outros. Muitas pessoas têm medo de reconhecer equívocos porque veem isso como um sinal de fraqueza. No entanto, o efeito é justamente o contrário. Quando alguém admite um erro com maturidade, demonstra integridade e compromisso com a verdade. Veja alguns comportamentos que destroem a credibilidade. Racionalizar o erro em vez de assumi-lo, a pessoa tenta justificar um equívoco, criando novas explicações para evitar admitir que estava errada. Mudar de assunto para escapar da correção, em vez de enfrentar a refutação, desvia a conversa para outro ponto irrelevante. Dobrar a aposta em um argumento falso, mesmo sabendo que errou, insiste no erro para não perder a discussão. A solução racionalista: aceitar correções como oportunidades de crescimento. Quando alguém lhe apresenta um argumento melhor, o mais inteligente a se fazer é reconhecê-lo e ajustar seu pensamento. Dizer eu estava errado não diminui ninguém, pelo contrário, reforça sua credibilidade. Pessoas que valorizam a razão respeitam aqueles que têm coragem de mudar de opinião diante de novas evidências. No mundo racionalista, uma das atitudes mais perigosas para a credibilidade é fingir conhecimento sobre um assunto que não se domina. A ignorância em si não é um problema, ninguém pode saber tudo, mas falar com convicção sobre algo que não compreende é um erro grave. A razão para isso é simples: mais cedo ou mais tarde, alguém que realmente entende do assunto perceberá as falhas no seu discurso. Quando isso acontece, sua credibilidade desmorona instantaneamente, e recuperar a confiança dos outros se torna uma tarefa difícil. Alguns exemplos desse erro incluem: usar termos técnicos sem entender seu significado, para parecer mais inteligente. A pessoa tenta impressionar com palavras difíceis, mas logo fica evidente que não sabe do que está falando. Dar opiniões categóricas sem estudar o tema, emitir julgamentos fortes sobre política, ciência ou filosofia sem ter lido ou pesquisado sobre o assunto. Basear-se em achismos e intuição em vez de fatos, acho que funciona assim, não é um argumento válido. A solução racionalista: reconhecer os próprios limites e buscar aprender antes de opinar. Se você não sabe algo, diga: não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Essa postura não diminui sua credibilidade, pelo contrário, mostra honestidade intelectual. A verdadeira autoridade vem do conhecimento genuíno, e não de tentar parecer mais sábio do que realmente é. Nada destrói mais rápido a credibilidade de alguém do que a hipocrisia. Se suas palavras dizem uma coisa, mas suas ações demonstram o contrário, as pessoas perceberão e deixarão de confiar em você. No racionalismo, coerência entre discurso e comportamento é essencial. O problema da hipocrisia é que, uma vez detectada, ela anula qualquer argumentação, por mais lógica que seja. Afinal, se nem mesmo você segue o que defende, por que alguém deveria levar suas palavras a sério? Veja alguns exemplos clássicos desse erro. Criticar a desonestidade, mas agir de forma desonesta quando conveniente. Exigir que os outros tenham pensamento crítico, mas recusar-se a questionar suas próprias crenças. Defender um estilo de vida ou princípio moral, mas agir de maneira oposta quando ninguém está olhando. A solução racionalista: alinhamento entre palavras e ações. Se você defende um princípio, viva de acordo com ele. Se, por algum motivo, não consegue segui-lo em determinada situação, seja transparente e reconheça a dificuldade. A credibilidade não se baseia apenas no que você diz, mas em quem você é. Quando há integridade, as pessoas percebem. Quando há falsidade, percebem ainda mais rápido. Chegamos ao final do vídeo, e agora você já conhece os 6 erros que podem destruir sua credibilidade. Vamos recapitular rapidamente. Contradições e falácias lógicas. A incoerência em seus argumentos torna suas ideias facilmente refutáveis. Afirmações sem evidências, sem provas, suas palavras não têm fundamento. Substituir razão por emoção. A emoção pode obscurecer a lógica e prejudicar sua argumentação. Não admitir erros. A humildade intelectual é essencial para a construção de credibilidade. Falar com autoridade sobre o que não entende. O conhecimento genuíno é a base da verdadeira autoridade. Não praticar o que prega. Se suas ações não condizem com suas palavras, sua credibilidade desaparecerá. Agora, fica claro que a credibilidade não é uma questão de sorte ou carisma, mas de consistência, honestidade e compromisso com a verdade. Cada um desses erros é um obstáculo no caminho para se tornar alguém respeitado e confiável. Se você quiser ser levado a sério e conquistar a confiança das pessoas, lembre-se de sempre buscar a lógica, a coerência e a honestidade em tudo o que faz e diz. A credibilidade é construída com cada palavra e ação. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário e compartilhe suas experiências.
Se já cometeu algum desses erros, não se preocupe, o importante é reconhecer e aprender com eles. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca os próximos conteúdos.